Queridos irmãos e irmãs, nós interrompemos neste domingo o ciclo das parábolas que estávamos lendo em São Lucas. Domingo que vem nós retomaremos. O capítulo é, digamos assim, interrompido por este relato da cura dos 10 leprosos. Esse é o nome tradicional dado a esse episódio, né? O texto começa dizendo que aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. O que significa isso? Vejam, a geografia de Israel estava dividida do seguinte modo. Não está, né? Até hoje é assim. Você tem a Galileia, então você tem a Samaria, que está logo embaixo, e abaixo, Jerusalém. Então, para ir da Galileia para Jerusalém, a não ser que você contorne, você precisa, é muito mais distante, você precisa passar por dentro da Samaria. Nós lembramos, eu já disse aqui várias vezes, da rixa que havia entre judeus e samaritanos. Uma rixa histórica, terrível. Os samaritanos eram abominados pelos judeus porque eles tinham criado uma outra religião, uma espécie de sincretismo entre o judaísmo e as religiões cananeias. Quando estava para entrar numa aldeia, num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Bom, um povoado nos tempos de Jesus era uma aldeia, de certo modo, fechada. Tal como até hoje algumas cidades do interior são assim, né? Você tem um campo, aí você chega num lugar, tem uma aldeia, quer dizer, você tem uma vila, alguma coisa assim, depois você tem mais campo e assim por diante. Então era mais ou menos assim. E quando ele entrava nesse povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Obviamente eles vieram de fora. Por quê? A lepra era considerada, então, uma doença contagiosa. E as leis do Velho Testamento obrigavam que o leproso fosse excluído da comunidade. Isso era, digamos assim, uma lei que Deus tinha dado a Moisés durante o período em que o povo estava no deserto. Mas, mesmo passados os séculos, ela continuou vigorando. Inclusive, era tudo muito dramático, porque uma vez que o leproso era diagnosticado, ele tinha que ser excluído do convívio social. Então, qualquer tipo de proximidade era proibida. Quando, por um acaso, alguém se aproximasse, ele deveria gritar, impuro, impuro, para dizer que ele não podia ser tocado e não se podia chegar perto dele. O texto diz, continuando, pararam à distância, claro, porque era obrigatório que ficassem à distância, e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É uma frase muito impressionante. Em primeiro lugar, porque eles chamam Jesus de mestre, de rabi. E isso não era apenas porque Jesus tinha fama de mestre, de pregador. Não só isso. Mas também porque
e é o que São Lucas, de alguma maneira, quer salientar aqui, é pela sua palavra, pelo seu ensino, que ele efetivamente nos cura das nossas impurezas, da impureza fundamental que é o pecado e todas as demais impurezas, tudo aquilo que, digamos assim, não está alinhado com a vontade de Deus. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. O que é isso? Por que Jesus manda esses leprosos irem se apresentar aos sacerdotes? Porque no Velho Testamento, os sacerdotes, eles tinham um certo ofício de médicos também, nesses casos, sobretudo. Então, eles precisavam averiguar se a pessoa... Eram eles que averiguavam se a pessoa estava com lepra. E eram eles que averiguavam se a pessoa tinha sido curada da lepra. Eles analisavam as feridas, analisavam os pelos que nasciam sobre as feridas, de que coloração eram, etc. Então, eles atestavam ou não a cura. Mas isso se dava de acordo com todo um procedimento minuciosamente dado por Deus a Moisés. Notem, a lei mandava que o leproso se apresentasse ao sacerdote quando estivesse curado. Não era o caso desses homens. Eles estavam ainda leprosos. E mesmo assim Jesus os manda apresentarem-se aos sacerdotes. E o texto continua dizendo que enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Impressionante. Por quê? Essa é a dinâmica da fé. É o que diz Jesus a Marta, no capítulo 11 de São João: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a fé antecede a intervenção de Deus, não o contrário. E a fé não é apenas uma crença que eu tenho no coração, ela me leva a agir. Como diz o apóstolo, eu criei e por isso falei. Ou seja, eu criei e por isso agi. É o que esses homens fazem. Quando Jesus lhes diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: vocês ainda estão leprosos, vocês olham para a carne de vocês e percebem que estão enfermos, mas vão ao sacerdote, creiam que vocês estão sendo curados, creiam que vocês estão ficando sarados, porque aquele que está sarado é que vai mostrar-se ao sacerdote. E de fato, quando eles obedecem, quando eles fazem o que Jesus mandou, no processo de andarem, eles ficam sarados. Ou seja, a intervenção de Deus acontece sempre no processo da fé. Não é do modo como nós imaginamos. Então, o nosso modo de pensar seria mais ou menos assim: Jesus teria que curar, então eles totalmente limpos dizem: oh, que bom, então nós vamos nos mostrar aos sacerdotes para que aí então seja certificada a cura que nós já vimos que aconteceu. Mas não é assim que Deus age. Como é que acontece, por exemplo, a multiplicação dos pães? Enquanto os pães são distribuídos, enquanto os peixes são repartidos, a multiplicação acontece. É exatamente assim.
Não é que Jesus pega os pães e os peixes, aí começa a pipocar pão e peixe para todo lado, e aí o pessoal divide depois. Não. O milagre acontece no processo. E a fé é o que nos faz startar o processo, começar o processo. Justamente porque, crendo, nós agimos segundo a medida da fé. Nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos. É por isso que São Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque se eu não ajo de acordo com a fé, eu não vou ter o que a fé promete. A fé precisa me levar a uma ação. É o que acontece com esses homens. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então você imagina este homem voltando. Então o texto tem uma dinâmica muito interessante, porque você tem os 9 leprosos que vão na direção de Jerusalém, e um único leproso que volta na direção de Jesus. Eles vão em direções opostas. E esse que volta na direção de Jesus, volta glorificando a Deus em alta voz, gritando. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Talvez a melhor tradução não seria essa. Seria: caiu aos pés de Jesus com o rosto por terra, ou seja, ele se prostrou e lhe agradeceu. A palavra aqui, eucariston, lhe agradeceu. E este era um samaritano. Por que somente o samaritano voltou? Somente o samaritano voltou por um motivo objetivo, que os judeus no tempo de Jesus entendiam, que é o seguinte: um judeu estava obrigado a apresentar-se ao sacerdote em Jerusalém e submeter-se a um ritual. A lei o obrigava a isso. Esse ritual está muito bem descrito em Levítico 14. É um ritual complexo. Ele deveria pegar 2 aves. Uma ave deveria ser imolada sobre as águas. A outra ave deveria ser embalada num pano com uns ramos dentro dele, chamados sopos, amarrados num pau. O sangue da ave morta deveria ser aspergido sobre o doente. Se ele tivesse realmente purificado, ele tinha que lavar-se no rio. Depois de lavar-se no rio, ele tinha que ficar fora da tenda por 7 dias. No 8º dia, ele deveria pegar um cabrito, uma cabrita, não sei mais o que, imola aqui, uma medida de farinha. Ou seja, era um rito complexo que deveria ser feito. Devia ser ungido com óleo, óleo na orelha, óleo no dedão da mão, óleo no dedão do pé, enfim, um rito complexíssimo. Um judeu não poderia voltar para estar com Jesus, para agradecer. Inclusive porque Jesus disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Isso significa o quê? Passa 7 dias em Jerusalém, 8 dias em Jerusalém. Somente o samaritano volta. Por que o samaritano volta? Porque ele não está ligado a nada daquilo. Ele não está debaixo da lei de Moisés, não está debaixo da lei do Velho Testamento. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão?
não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. A palavra estrangeiro aqui é a palavra alogeno, quase a palavra alienígena, que é uma palavra forte, é para dizer esse de outra raça, esse de outro povo. Foi ele que veio aqui. Jesus está chocando aquelas pessoas que estão ouvindo, está chocando os seus discípulos. Para quê? Para esse grande finale. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, os 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus, não voltaram porque eles estavam ainda debaixo da lei. Estavam sob o regime da lei. O regime da lei é exatamente a escravidão do Velho Testamento. É estar enjaulado debaixo daquelas prescrições antigas. Pelo contrário, o samaritano, inclusive porque não estava com a consciência amarrada por todas aquelas obrigações, percebeu, por graça de Deus, aquilo que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer? Ele devia voltar. A atitude do samaritano que volta, do ex-leproso, qual é? É a atitude de quem vem como que tomado de adoração. Ele vem louvando a Deus em voz alta. Ele vem emocionado de adoração. Ele vem com o coração transbordando de louvor. E quando ele vê Jesus, ele cai aos pés de Jesus. Ele se prostra. É interessante que Jesus não faz, por exemplo, como fez São Paulo. Quando quiseram adorá-lo, São Paulo rasgou as vestes e ficou nu diante dos seus ouvintes para dizer: eu sou um homem que nem vocês, não me adorem, pelo amor de Deus. Jesus não fez como o anjo fez com São João no Apocalipse, que era um anjo tão grande que ele pensou que fosse Deus. E quando ele ia adorar, o anjo disse: não me adore, eu sou um conservo teu. Eu sou servo de Deus com você, não faça isso. Jesus aceita a homenagem desse homem. E ainda diz: não foram 10 os curados? Onde os outros 9 estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus. O homem vinha glorificando a Deus e quando chegou, caiu aos pés de Jesus e se prostrou, agradecendo. Ou seja, o texto é uma revelação implícita da divindade de Jesus. Isso significa que aquele homem descobriu quem é Jesus. Ele é efetivamente o Deus encarnado. E é a fé nele que nos purifica dos nossos pecados. É nele que nós temos que mergulhar, como fez Naamã na primeira leitura. É nele que nós precisamos estar completamente mergulhados. Nós temos que ser absorvidos por ele. Aquele ritual do Velho Testamento que dizia: pega uma ave, imola uma ave, a outra você não imola, a outra você asperge o doente, depois você solta a ave no campo. O que aquele rito de Levítico 14 está explicando? Está explicando o seguinte: que o pai, em primeiro lugar, envia o filho. Ele é imolado no nosso lugar. Em segundo lugar, ele envia o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos traz a revelação de Jesus.
É o Espírito Santo que asperge o sangue de Jesus sobre nós e nos purifica. E quando nós ficamos purificados, nós temos que soltar o Espírito. Nós temos que viver uma vida verdadeiramente espiritual, mergulhados no sangue dele, no sangue de Cristo, na centralidade de quem ele é e do que ele fez. A partir desse momento, no 8º dia, isso é, no domingo, no dia da Páscoa, no dia da ressurreição, nós entramos no acampamento pelo sangue do Cordeiro, pelo seu sacrifício, pelo seu corpo, pela oblação de farinha, pelo pão que ele nos dá como alimento, a sua própria carne para a vida do mundo. E nós recebemos em nós a unção do Espírito que nos permite viver impregnados da graça. Aquele homem entendeu que tudo isso estava caduco, porque eram apenas sombras diante da realidade, que é o Deus encarnado, que nos cura da nossa verdadeira lepra, que é o pecado, que é a nossa falta de santidade, que é aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Na segunda leitura, São Paulo escreve a Timóteo, da prisão, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Ele estava preso por causa do evangelho. Mas a palavra de Deus não está algemada, inclusive porque ele escrevia essas cartas, né? Então não estava algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com a glória eterna. E conclui ele: merece fé esta palavra. Se com ele morremos pelo batismo, com ele viveremos pela sua ressurreição. Se com ele ficamos firmes, estáveis, se nós conservamos a sua paciência, se nós permanecemos nele por uma vida de oração contínua, com ele nós reinaremos sobre a instabilidade das nossas paixões. Se nós o negamos pela apostasia, abandonando, também ele nos negará, porque perder a fé é perdê-lo. E se lhe somos infiéis, ou seja, se nós caímos nos pecados que cometemos pela nossa fragilidade, ele permanece fiel para nos reerguer, para nos levantar, para nos reconduzir à graça dia após dia, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Portanto, voltar na direção de Jesus é mergulhar nele pela fé, sabendo que ele não nos rejeita. Pelo contrário, ele nos toca, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos reconstrói, ele nos refaz. Ele é tudo aquilo de que nós precisamos. A nossa marcha tem que ser a de glorificá-lo, de cair aos seus pés, de nos render inteiramente a ele, de estar completamente nos seus braços, para assim provarmos de verdade a eficácia de uma vida livre, sermos soltos no descampado como aquela pomba. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou.